Credo dos Apóstolos, o Credo Apostólico. E o Credo dos Apóstolos, ele é um símbolo de fé, ele é uma expressão dentro da tradição da igreja que procura condensar, resumir aquilo que nós cremos como cristãos, ok? Ou seja, o que faz você, o que faz a mim um cristão, de verdade tem a ver com aquilo que nós cremos, não simplesmente com aquilo que nós pensamos, mas com aquilo que nós cremos. O credo apostólico diz: creio em Deus. Ele não fala sobre eu sei sobre Deus, ele fala que ele crê em Deus. E esse crer em Deus tem a ver com uma relação pessoal. Então todos os cristãos, eles são pessoas que têm uma relação pessoal com Deus. Mas essa relação, ela se expressa dentro das Escrituras de uma maneira específica. Ou seja, você não tem uma relação com Deus do jeito que você quer. Você tem uma relação com Deus do jeito que Ele quer. Ele não é o Deus que você criou. Ele é o Deus que criou você. Portanto, nós nos relacionamos com Ele nos termos dEle, do jeito que Ele quer que a gente se relacione com Ele. E se você olhar aqui o credo, eu pedi para eles colocarem, você vê que esse credo, o credo apostólico, que é muito antigo, ele se divide em 3 partes. Primeiro ele começa falando sobre o Pai, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Depois ele fala no segundo parágrafo, e em Jesus Cristo. E no terceiro, creio no Espírito Santo. Então hoje nós vamos falar sobre esse último parágrafo, sobre creio no Espírito Santo. Mas eu quero que você perceba, e eu pedi para eles separarem assim para você olhar, a diferença de tamanho do parágrafo central. Por que é maior o parágrafo central sobre creio em Jesus e dos outros é menor? Porque na época que esse credo foi feito, existiam muitos problemas na igreja a respeito discussões teológicas, filosóficas sobre quem era Jesus. Uns diziam que Jesus era só um homem qualquer, outros diziam que ele era um anjo ou um espírito. Então havia muita discussão sobre isso, mas é fato que nós precisamos crer no Pai, no Filho e no Espírito, e essa é a verdadeira fé cristã. Nós confessamos que cremos em Deus, o Pai, cremos em Deus, o Filho, cremos em Deus, o Espírito, não sendo 3 deuses, mas sendo apenas um único Deus que existe em seu próprio ser em 3 pessoas. E certamente isso não significa que você entende o que eu acabei de falar. Os cristãos não entendem isso, os cristãos creem nisso. E nós temos uma fé que busca compreensão, ou seja, na medida que nós cremos, nós andamos com Deus e buscamos compreensão daquilo que cremos. Mas a nossa fé precede aquilo que a gente entende. Aquilo que a gente entende corre atrás da nossa fé. A nossa fé é um pouco mais rápida que o nosso cérebro, ok? Então, eu queria que você observasse que esse credo, ele relata também a obra da criação, da redenção e da aplicação da redenção. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então ele está falando sobre o Antigo Testamento, principalmente sobre Gênesis, onde Deus cria a realidade onde nós existimos. Mas essa realidade que Deus criou, céus e terra, porque a realidade de Deus é céus e terra, não é mundo espiritual e natural, não é físico e metafísico, não é natural e sobrenatural. A maneira que Deus criou a realidade é céus e terra. É esse nome que Ele dá para a realidade. Céus e terra. E dentro dessa realidade que Ele criou, Ele colocou o homem. E por causa do pecado, por causa da queda de Adão, por causa da desobediência que ele teve no Jardim do Éden, então foi necessário que Jesus viesse para resgatar esse homem e essa criação que Deus fez para a sua própria glória. E por isso então nós falamos sobre creio em Jesus Cristo, porque aí entra a obra da redenção. Nós temos o Pai trabalhando na criação e o Filho trabalhando na redenção. Então eu creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, foi o que nós falamos semana passada, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ressuscitou ao 3º dia, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Então ele está falando sobre o que Jesus fez. Mas você percebe que ele não fala nada sobre
ser salvo dos pecados, perdoado dos pecados, pelo sangue de Jesus? Porque o fato de Jesus ter morrido pelos teus pecados não garante que você vai ser perdoado se você não arrepender dos pecados. Para que você conecte a sua vida com esse sangue que há 2000 anos atrás foi vertido a seu favor, você precisa arrepender. E é por isso então que vem a última parte: creio no Espírito Santo. As duas primeiras partes falam: a primeira fala da criação, a segunda fala da redenção de Jesus, nos colocando de volta numa relação correta com Deus. Mas você tem que ver que a partir daqui, do creio no Espírito Santo, Deus está aplicando, o Espírito Santo está aplicando a redenção a cada indivíduo. Se você falar Jesus morreu por todas as pessoas, ponto final, você vai falar uma heresia. Por quê? Porque ainda que ele tenha morrido por todos, é preciso que cada um individualmente se arrependa dos seus pecados para experimentar a reconciliação com Deus. Caso contrário, você pode falar uma heresia que na história nós chamamos de universalismo. A heresia que diz que todos vão ser salvos porque Jesus morreu por todos. E na verdade vai chegar um dia que eu vou ensinar para vocês claramente sobre expiação limitada ou redenção particular. Vai chegar o dia que a gente vai fazer uma série sobre os 5 pontos do calvinismo. Eu garanto, eles vão ficar uns com raiva, outros roxo. Vai ser maravilhoso, ok? Inclusive eu proponho um desafio: chame um arminiano para debater. Vamos ver quantos minutos eles aguentam, né? Porque talvez você ache que a gente está falando aqui porque todo mundo concorda e falta bala na agulha, mas eu quero te mostrar que não é bem assim. Muita gente fala do que não entende e gospe conceito de que recebeu na internet. Vamos ver quantos minutos aguentam em um debate sem perder a calma com alguém vermelho como eu. Então, estou brincando, não quero ser arrogante com ninguém, mas eu gostaria muito um dia de fazer isso. Então, quando nós falamos sobre o Espírito Santo é aquele que aplica a redenção que Jesus fez por todos, ele aplica nos indivíduos, e por isso que fala, creio na remissão ou no perdão dos pecados, ok? Porque é o Espírito Santo que vai fazer isso em cada pessoa. Então o Pai criou, o Filho redimiu, e o Espírito aplica aquilo que o Filho redimiu dentro daquilo que o Pai criou, ok? Simples. Então, vamos falar sobre isso, sobre creio no Espírito Santo, ok? Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 14, versículo 16. Creio no Espírito Santo. João 14, 16 e 18. Jesus falou, ou seja, é a opinião de Jesus sobre o Espírito Santo. Então é uma pessoa que entende bem dessas coisas assim, né? Ele disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Porque a gente tem um pano de fundo na nossa comunidade bem carismático, bem voltado para o mover do Espírito Santo. Nós corremos o perigo de pensar no Espírito Santo apenas como aquele que concede os dons, tipo um Papai Noel do céu, que vem trazer vários presentes para todo mundo. Uns falam em línguas, outros é profecia, cada um é uma coisa. A gente pode correr o risco de relacionar o Espírito Santo apenas com uma emoção que eu sinto durante o culto. E ele é muito mais do que isso. O Espírito Santo é uma pessoa. Quando nós falamos que cremos no Espírito Santo, nós estamos dizendo que nós cremos nele assim como cremos em Jesus, assim como cremos no Pai, ou seja, que nós temos uma relação com ele. Isso é possível ter uma relação real com ele, porque ele é uma pessoa. Veja o texto. O texto diz, Jesus diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. A expressão outro, aí, a palavra outro, está mostrando que ele é outro semelhante ao anterior.
Jesus era o consolador naquele momento sobre eles. Por quê? Porque a palavra consolador aqui tem a ver com alguém que te ajuda, não simplesmente com alguém que consola você das suas tristezas, ok? Muito mais do que isso, é alguém que te encoraja, é alguém que quer lançar você adiante. Jesus tinha essa função entre eles. A palavra em grego, paráclito, ou paracleto, ela lembra, não sei se você já viu aqueles filmes antigos, filmes sobre Idade Média, ou filmes sobre, mais antigo ainda, onde antes de uma guerra, alguém fazia um discurso na frente do exército, e todo mundo tipo, pá! Né? Tipo aquele discurso que o Mel Gibson faz no, meu nome, Coração Valente. Então, eu penso que eu estava lá, assim, que quando eu vejo, eu digo, yes. Mas tipo, eu estava só sentado na televisão, olhando, mas, freedom! Ele fala e o cara fica como? Com sangue nos olhos, pronto para matar um. Então, o Espírito Santo é assim, não que ele te dá sangue nos olhos, pronto para matar um, mas que ele te encoraja para as batalhas da vida. Ele te encoraja a enfrentar tudo, porque ele é uma pessoa. Então, assim como Jesus, que estava ao lado dos discípulos, e era alguém que ajudava e que ensinava, ele está dizendo o seguinte: eu vou enviar outro, assim como eu, igual a mim. Porque já parou para pensar que quando a gente imagina o Espírito Santo e Jesus, e compara os dois, a gente pensa assim, nossa, que ruim que Jesus foi, né? Que bom se ele estivesse aqui agora. Claro que seria bom que ele estivesse aqui agora, mas o jeito que Jesus fala aqui, ele está colocando como sendo algo bom. Não é ruim ele ir embora. Na verdade, ele ensina aos discípulos que era necessário que ele fosse para que o Espírito viesse. Então não é que ficou ausente, então agora está faltando Jesus, porque a gente ficou sozinho. Olha o que ele diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Porque esse é o sentimento que poderia estar vindo aos discípulos. Você está indo embora, você vai nos deixar órfãos, você vai nos deixar sozinhos, você não vai estar conosco nos ensinando como a gente deve proceder na vida. E ele está dizendo: eu não vou deixar você órfão. Já viu o filme Oliver Twist, ou leu o livro do Oliver Twist? A história é como? Ele nasceu, e quando ele nasceu, a mãe dele morreu. Então, por causa do parto ela morreu, ele já nasce órfão. Ele vai para um orfanato, e nesse orfanato, ele, no momento que ele está ganhando comida, ele come e ele quer comer mais, ele está com fome, ele vai lá e pede mais comida. E porque ele pede mais comida, ele é ousado a ponto de pedir mais comida, ele é disciplinado com trabalhos. E é uma crítica, né, do Charles Dickens sobre trabalho infantil. Então ele está ali trabalhando de maneira forçosa, e então ele foge. Ele foge, vai para Londres, e em Londres ele encontra uma galerinha que fala que tinha um homem que iria cuidar deles, né? E aí esse homem iria cuidar com comida, iria cuidar com abrigo, iria cuidar com dinheiro. Mas na verdade esse homem funcionava mais ou menos como quase um cafetão, porque o que ele estava fazendo era obrigar eles a roubar, para então eles ganharem comida em troca. E ele se vê envolto numa trama onde ele quer parar de roubar porque é errado, mas ele continua roubando porque ele precisa de suprimento. Então, essa é a trajetória de um órfão. É alguém que se vê em situações nas quais ele não tem força para vencer, porque ele mesmo não tem quem lute por ele. Isso é orfandade, esse é o sentido que Jesus está falando. Não tem ninguém que lute por mim. Não, eu não vou deixar vocês dessa forma. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês de um jeito que não tenha ninguém que lute por vocês. Entende? Você não é onisciente. Você não é onipotente. Você é fraco. Sua força não está em você mesmo. Aliás, já parou para pensar, o que garante que amanhã de manhã você vai acordar
crendo no Evangelho ainda? Você tem fé em você mesmo? De que amanhã, por causa de uma decisão, você vai continuar crendo? Não. Eu não sou órfão. Eu não fui deixado aos meus próprios cuidados. Existe alguém, um outro Consolador, assim como Jesus, alguém que cuida dos seus filhos, assim como Jesus cuidava dos discípulos. Nós cremos que o Espírito Santo é uma pessoa real, que guia a verdade de verdade, que merece adoração assim como Jesus, que é tão Deus quanto o Pai e o Filho, e que é tão pessoa quanto o Pai e o Filho. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo se entristece, o Espírito Santo ele se alegra, o Espírito Santo é uma pessoa, mas ele também é Deus. Lembra quando Ananias e Safira mentem para a igreja? Eles falaram, Pedro falando, ele diz em primeiro lugar, vocês mentiram ao Espírito Santo, e depois ele diz, vocês mentiram a Deus. Por que Pedro disse isso? Porque o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é só um Espírito de Deus, como se fosse assim, eu tenho meu corpo, minha alma e meu espírito, e o Espírito Santo é o meu espírito, é só uma parte do meu ser. Não, o Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo é uma pessoa distinta dentro da Trindade, e um dia a gente vai ter que ter uma série só sobre a Trindade, ok? Já estou até preparando o nome, vai chamar algo como Experimentando a Trindade, Curtindo a Trindade, sei lá, alguma coisa assim. Vamos tentar pensar o nome aí. Jesus diz assim, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, esse versículo aqui, essa frase, voltarei para vós, não está falando sobre a segunda vinda de Cristo, está falando sobre a vinda do Espírito Santo. Jesus está dizendo que o fato do Espírito Santo vir para estar com eles era a mesma coisa de ele estar junto deles. Uau! Você consegue pensar nisso? Como é tremendo que você não está órfão, que você não está numa posição inferior das pessoas do tempo de Jesus que podiam ter contato visual com ele, porque você pode ter uma experiência que transcende, que é maior que a experiência dos apóstolos, porque Jesus estava entre eles, mas não estava neles. E agora nós podemos ter essa realidade. Nós cremos no Espírito, que é tão Deus quanto o Pai e o Filho, que é tão pessoa quanto o Pai e o Filho, mas Ele habita em nós. Jesus disse, eu e o Pai viremos e faremos nele morada, em nós morada. Como que o Pai e o Filho vêm para dentro de você? Pelo Espírito. Já parou para pensar nisso? Que a Trindade habita em você? E o Senhor disse, viremos e faremos morada. Você é morada dele. Sabe o que isso significa? Que ele vai limpar aí dentro, que ele vai olhar os cômodos e vai dizer, então tem uma sujeira aqui, vamos limpar? Tem um quarto que está trancado aqui durante muitos anos na sua vida, que você não abre para ninguém, mas eu queria que você abrisse e olhasse. Existem áreas da sua vida que você nem sabe que você tem sérios problemas, ele sabe, e ele vai abrir e limpar. Olha que interessante, que ele não espera limpar você para habitar dentro de você, ele vem habitar para a partir de dentro limpar junto com você. Esse é o Espírito Santo. É o Consolador, é o ajudador, aquele que nos ajuda a andar para dentro da experiência de ser imagem e semelhança. E Ele vai estar sempre conosco. Então, eu não sei se você tem lutado para fazer sua vida dar certo, mas eu quero que você esteja bem ciente disso. Suas forças são limitadas. Você não vai conseguir voar muito alto puxando teus cadarços para cima, sabe? Você não vai muito longe não. Você não foi deixado órfão. O Espírito está aqui te aconselhando, te ensinando, te instruindo. Mas é óbvio, você precisa
crer no Espírito Santo. Você precisa se lançar nessa relação e não tratar o Espírito Santo simplesmente como uma força, tratar o Espírito Santo simplesmente como uma energia, tratar o Espírito Santo simplesmente como um vento ou uma luz. Tudo isso são símbolos dele, mas ele é uma pessoa, e essa pessoa é Deus. Amém? Então, eu sei que estava todo mundo, ou melhor, pelo menos muita gente, esperando para eu explicar por que é que eu não coloquei, creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição, na vida eterna. Por que é que tu fez isso? Né? Qual o motivo disso? Veja, eu fiz isso por uma coisa bem simples. Em primeiro lugar, porque nós não cremos nessas coisas assim como nós cremos em Deus. Não está no mesmo nível. Nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito, significa que nós temos fé para sermos salvos. Nós temos fé que nos introduz em uma relação. Mas nós não cremos na igreja do tipo, tenho fé na igreja. Eu não tenho fé na igreja. Eu tenho fé em Deus. Eu não tenho fé na comunhão dos santos. Eu tenho fé em Deus. Eu não tenho fé no perdão, fé na ressurreição, fé na vida eterna. Não, eu creio nisso, eu acredito nisso, mas eu tenho fé em Deus. Ok? Esse é o primeiro motivo. Ou seja, essas doutrinas não são objetos de fé, mas são de crença. E fé e crença não são exatamente a mesma coisa. Toda fé inclui crença, mas nem toda crença é fé. Porque a crença é acreditar, mas a fé é confiar. E nós confiamos em Deus através de uma relação com Ele. Eu não confio em coisas. Eu não confio em doutrinas. Eu confio numa pessoa, Deus. O Pai, o Filho e o Espírito. Mas porque eu confio nele, ele me instrui a acreditar em doutrinas. Eu acredito em doutrinas porque eu confio em Deus, porque esse Deus inspirou essas doutrinas. Ok? Em segundo lugar, é o próprio Espírito Santo que gera essas realidades. Eu creio no Espírito que gera a Santa Igreja Católica, gera a comunhão dos santos, gera a remissão dos pecados, gera a ressurreição do corpo, gera a vida eterna. E por fim, eu não coloquei porque em latim não está assim. Tá? Em latim está a. Se você vê em inglês é assim também. Ok? Então no fim esse é o motivo pelo qual eu não coloquei. Então, nós cremos no Espírito Santo, a Santa Igreja Católica. O Espírito Santo, ele gera, ele cria a Santa Igreja Católica. Bom, aí nessa parte, o cara muito protestante fica assim, what? A gente é católico? Como assim? A gente não é protestante? A gente não é evangélico? Como assim a gente é católico? Ou se tem um amigo que é católico, você fala, eu sabia, eu te falei que a gente era católico, cara, eu te falei, mano. Então, calma. Assim, não é exatamente assim. Essa expressão, creio a Santa Igreja Católica. A palavra Santa Igreja Católica tem a ver com a santidade e a universalidade da realidade da igreja. Ou seja, a igreja é uma única igreja, mas ela é uma igreja universal, que ela não é a universal, ok? É uma igreja universal que abrange todas as gerações. É óbvio que dentro do cristianismo existe essa cisão entre os irmãos que são submissos ao Papa e os que são submissos ao papel. Dá na mesma. Ok? Para mim. Porque no fim das contas, ninguém expressa o que Deus está falando. Então, começa a andar na linha que eu vou confiar e achar que é bonito que você acredita. Uns têm o Papa, outros têm o Papa de papel. Vamos embora. Não é só a Escritura? Então, queria que você abrisse em Apocalipse 7, versículo 9. A expressão Santa Igreja Católica, então a palavra católica significa universal. Apocalipse 7, 9 fala um pouco dessa catolicidade da igreja. Apocalipse 7, 9 diz assim: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos,
povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. E eles clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro pertencem a salvação. Então veja que existem pessoas de nações, tribos, povos e línguas, que estão diante do trono de Deus, adorando Ele por causa da salvação. E isso é que tem a ver com o católico, com o universal, que são pessoas de todos os lugares, são pessoas de todas as nações, são pessoas de todas as gerações que compõem a igreja. A igreja do Senhor não é esse grupo aqui, não é só esses irmãos, não é só a igreja na cidade de Montemor. Todos os irmãos, em todas as épocas, desde que eles sejam santos. A igreja é católica na medida que ela é santa na medida que ela é católica. O que eu quero dizer com isso? Que quando ele fala a Santa Igreja Católica, e eu gosto mesmo de usar esse termo, porque os evangélicos colocam a Santa Igreja Apostólica, né? Eu quero é cutucar que está tudo errado mesmo. A Santa Igreja Católica, católico significa universal, mas santo tem a ver com exclusividade. A catolicidade, ser católico, significa inclusivo, ok? Mas santo significa exclusivo. Então existem essas duas características da igreja: ela é exclusiva e inclusiva ao mesmo tempo. Ela é exclusiva porque somente aqueles que creem no Evangelho estão dentro dela. E ela é inclusiva porque nada além do Evangelho define que você vai entrar sua raça, sua liturgia, sua cor, sua tribo, seu gosto musical. Mesmo que você goste de música sertaneja, você pode ser incluso na igreja, graças a Deus. Para você, para mim é um pouco chato, mas estou brincando. A igreja inclui todos, desde que eles tenham sido santificados. E essa santificação não é simplesmente não tenho mais nenhum pecado, mas é uma separação que o chamado do Evangelho faz a nós. Cada vez que uma pessoa ouve o Evangelho, ela é separada para Deus, ela é separada por Deus para Deus, ok? Então isso que constitui. Se você quiser ler mais uma passagem comigo, Hebreus 12, versículo 22. Diz assim: mas tende chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontável hósties de anjo, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados no céu, registrados no céu. Ou seja, ele está dizendo que tem uma igreja no céu, tá? O nome da denominação não é Nova Jerusalém, mas eles estão numa cidade que é Nova Jerusalém. Então, assim, tem um monte de gente morta na igreja, beleza? Está cheio de gente morta. Mas não é que está cheio de gente morta na igreja, que a gente tem um cemitério aí. Não. É porque eles estão vivos no céu agora, e eles fazem parte da igreja do Senhor. Então eles são membros da mesma igreja que nós somos membros. E essa é a realidade, que são pessoas de todas as épocas, pessoas que vieram antes de nós. Elas fazem parte da mesma igreja. Ou seja, tem gente, eu sou meio chateado, meio encucado com um sujeito que acha que antes da reforma protestante todo mundo era bandido, e depois da reforma todo mundo é mocinho, né? Tem os pior, que é antes dos batistas, né? Todo mundo era bandido, agora nós é mocinho. E tem os pouco pior, que é antes dos pentecostal, todo mundo era bandido, agora nós é tudo mocinho, né? E tem os double, que é nós, que acha que todo mundo em Montemor é ruim e a gente é os melhores porque a gente tem uma casa de oração, né? Então assim, querido, não pense desse jeito. Esse não é o pensamento de Deus, esse não é o coração de Deus. O coração de Deus é de incluir todos os irmãos. Então, essa inclusividade, vamos dizer assim, ela tem uma aplicação prática. Por exemplo, uma coisa é dizer que todas as pessoas de todas as épocas podem ser incluídas na igreja do Senhor.
Outra coisa é dizer que todo tipo de pessoa pode ser incluído na nossa comunidade. E esse é o teste da nossa catolicidade. Se nós somos de fato uma igreja católica. Católica não no sentido católica romana, mas no sentido de universal. Será que a nossa igreja vai ser uma gangue de barbudo tatuado? Será que esse é o nosso chamado, ser um nicho, uma gangue cultural, onde todo mundo se veste igual, fala as mesmas gírias, ouve as mesmas músicas? Esse é o teste. O teste é o quanto que pessoas diferentes de você conseguem ser inclusas na mesma comunhão que você faz parte. Nós precisamos de pessoas de todas as gerações, de todas as idades. Crer que a igreja é santa e católica significa que nós cremos que o evangelho abraça todos. Ele não faz distinção de raça, de cor, de estilo, de pensamento. Não, ele inclui todos. Será que na nossa igreja as crianças são inclusas? Ou será que o fato delas gritarem ali te faz pensar que elas não são da igreja e elas estão atrapalhando? E por favor, levante uma professora para isolar essas crianças e parar de incomodar o nosso santo culto. E os doentes mentais? Será que quem tem doenças mentais pode fazer parte da igreja? Ou será que não vai atrapalhar muito? Eu lembro do Filipense contando uma história que tinha um rapaz que era doente mental e que eles buscaram incluir na comunidade. Eles estavam num bairro de negros e a igreja deles era predominantemente branca, mas o rapaz era negro. Então, na hora do louvor, ele ficava tão empolgado que ele vinha tocar uma guitarra desplugada que ele achava que estava tocando aqui. E na hora da oração ele orava assim: oh Deus, mata os pastor branco, Mariquinha, Senhor. Ele orava assim. Eu não acho que era Mariquinho que ele falava, mas está no livro assim. Eu acho que é uma outra coisa que está escrito, mas no livro estava assim. Será que a gente ia conseguir incluir uma pessoa que é assim um pouco diferente da gente? Eu fiquei pensando, será que essa descida aqui consegue incluir um cadeirante na nossa comunhão? Entendeu? E os surdos? Os surdos são tipo uma... Eu estava ouvindo o Jamé falar, os surdos são tipo uma tribo não alcançada. Não tem? Tipo, eu vou para os índios, eu vou para o... Então, vamos para os surdos. Será que eles poderiam ser inclusos na nossa comunhão? Ou será que aqui só pode quem ouve? Quem não ouve... Não, mas a gente cura. Então cura, querido, vai. E se não curar, o que você faz? O filho do Bill Johnson, que cura todo mundo de surdez, é surdo. Só para você saber. Tá? Então, nós precisamos de uma igreja que inclua a todos. E não uma gangue que só tem um estilo de música, um estilo de roupa, um estilo de... sei lá. Né? E os estrangeiros, será que podem ser bem aceitos entre nós? Será que o diferente é bem aceito entre nós? Ou a gente vai oprimir as pessoas para que elas sejam iguais a nós? Né? Isso é o que significa ser católico, significa inclusão universal através do evangelho. Ok? Mas veja que ele não fala só da Santa Igreja Católica, ele fala da comunhão dos santos. Por quê? Porque a Santa Igreja Católica é algo que inclui todas as gerações, mas na prática, a igreja é a comunhão dos santos. Tipo, how to, como fazer igreja? Igreja é a comunhão dos santos. Salmo 133, vamos ler, por favor. Salmo 133. Diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce pela gola das suas vestes. É como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali
ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Essa frase, como é bom e agradável viverem unidos irmãos, não significa como é bom e agradável que os irmãos façam churrasco na sexta-feira. É muito mais do que isso, porque a palavra viver aí tem a ver com viver debaixo do mesmo teto. Ou seja, a galera que está na República está sentindo, né? Como é bom e agradável. Jesus, que coisa, comunhão. Senhor. Casamento também é a prova desse versículo. Como é bom e agradável, né? Aí o cara está lá afiando a faca, viverem unidos os irmãos. Então, o fato é que a comunhão tem a ver com isso. A comunhão tem a ver com estarmos debaixo do mesmo teto. Em Atos 2,42 diz que os irmãos perseveravam na comunhão. Em 1 João 1,3, João diz que ele pregava o evangelho para que os irmãos tivessem comunhão com eles, os apóstolos, e a comunhão era com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Comunhão. E sabe, eu já ouvi muita teoria de comunhão. Comunhão não é relacionamento. É verdade. Comunhão não é um simples relacionamento. Mas sem relacionamento não tem comunhão, né? Ok. Então esse papo de, eu não sou muito relacional. Tudo bem, Deus não vai respeitar isso, tá? Então, dá um jeito. Dá teus pulos. Vai visitar as pessoas, vai tomar café na casa dos outros. Entendeu? Fica até tarde. Sei lá, dá um jeito, incomoda. É chatão. O Gui, para tentar ter comunhão comigo, sabe o que ele faz? Ele vai comigo lá e fica vendo vídeo de bobagem na internet que eu fico vendo. Ele fica do lado lá. Você tem que dar um jeito. Você quer ficar perto das pessoas? Não seja chato, né? Isso é importante, sim. Deus sempre fala isso nos 10 mandamentos, né? O 11º, não seja chato. Então, seja uma pessoa legal, agradável. Mas se você não consegue, se você é chato, seja chato mesmo, mas perto das pessoas, tá? Não tem problema não. Tem problema não. Na prática, o que eu quero dizer é que nós estabelecemos que as reuniões devem ser nas casas com um propósito, e colocamos no domingo com um propósito, para você não pensar que igreja é uma reunião grande onde tem um cara pregando. Igreja é a comunhão dos santos, e por isso a gente reúne nos domingos nas casas e não aqui, para que vocês experimentem a comunhão, e até que aprenda não vai mudar, e talvez não mude nunca, mesmo aprendendo, não sei, mas o fato é que tem um propósito aquela reunião. É para você poder abrir sua vida, é para você ser conhecido pelas pessoas, é para que você conheça elas e elas te conheçam. Você precisa ser conhecido. E claro que você tem que entender que na época que a gente vive, todo mundo está ligado com todo mundo. Eu não sei quantos mil amigos eu tenho no Facebook. Eu tenho vários mil amigos. Eu conheço gente que tem mais de milhões. Nossa, quantos amigos, né? No Twitter, quanta gente me segue. Estou discipulando as nações. Então, a gente está numa geração onde a gente pensa que conhece todo mundo. Mas conhecer todo mundo significa que você não conhece ninguém. Porque para eu dizer sim para um relacionamento com uma pessoa, eu vou ter que dizer não para o relacionamento com outra pessoa. E por isso que os grupos são pequenos. Os grupos são pequenos porque eles têm a ver com o número de pessoas que vocês conseguem relacionar. Isso significa, provavelmente, se você acha assim, não, igreja boa é aquela que o pastor cuida da gente. E quem é o pastor? É o Ângelo. Querido, você nunca vai ser cuidado por mim. Então, se você está com vontade de ir embora, já vai agora, que vai dar errado, você vai se frustrar, porque não dá. Não dá. Nós somos muitos.
Mas você precisa encontrar aqueles que você vai se conectar, que você vai ter proximidade, que você vai ter intimidade, que você vai confessar os seus pecados, que você vai se abrir. Você precisa viver a comunhão dos santos, porque isso faz parte da nossa fé. Não é um detalhe, sabe? Não, isso aqui eu posso fazer. Me abrir para os irmãos, confessar meus pecados, isso aí é um detalhe. Querido, irmãos, uma das fontes inesgotáveis de comunhão é o UFC sabadão lá no Nuno. Então os irmãos que quiserem, o Nuno está convidando aí vocês, tá? Gente, tem que dar um jeito. Inventa alguma coisa, oprime o Nuno que não estou fazendo agora, sei lá. Mas você tem que dar um jeito de juntar as pessoas fora do momento de reunião. Alguma coisa diferente, alguma coisa que as pessoas são elas mesmas, sabe? Futebol, por exemplo, tem gente que é eles mesmos e Satanás junto. Não tem problema. É um bom momento para descobrir as pessoas. O Marquinhos, vendo futebol, por exemplo, o coração dele é intenso com Jesus. Senhor, né? Então, você precisa achar um caminho para desenvolver relacionamento. E talvez esse caminho vão ser coisas super banais, tipo carpir um lote junto. Beleza? Se é isso que vai te aproximar das pessoas, sim. Você vê que não é muito meu estilo, né? Sou mais intelectual, querido. Você tem que descobrir o jeito que você é. Como que você vai se aproximar das pessoas? Dá um jeito, não é opcional. Ser da igreja é ter comunhão com os santos. Creio na comunhão dos santos. Mas os irmãos na igreja, nos primeiros anos da igreja, eram muito espertinhos, né? Porque já parou para pensar, por que é que eles colocaram perdão dos pecados logo depois da comunhão dos santos? Adivinha por quê? Porque comunhão dos santos e pisar no calo dos outros está, ó, juntinho. A comunhão dos santos e o irmão te ofender, ó. Por quê? Porque os santos não estão bem santos ainda, sabe? Eles estão sendo santificados. Eles estão errando ainda. E vai ser preciso crer, mesmo como comunidade, como igreja, no perdão dos pecados. Porque senão não tem como viver a comunhão dos santos, se não crer no perdão dos pecados. Salmo 51, se você quiser ler comigo, é um salmo sobre perdão dos pecados. Salmo de número 51, versículo 1 diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Gente, Davi está confessando os pecados dele aqui. Mas quem sabe de que pecado que Davi está se arrependendo aqui? Betseba. Como é que é a história? Primeiro, Davi deveria de estar na guerra, liderando o povo. Não estava. Ou seja, não estava fazendo a função que ele deveria de fazer. Aí ele tinha uma sacada que ficava e dava para ver a mulher tomando banho, que até hoje eu não entendo como essa parada. Não, eu vou sair na janela, sim, aqui a irmã tomando banho. Como assim, cara? Mas tudo bem, devia ter algum costume que um dia eu vou perguntar para ele, tipo, mano, muito burro, velho, tua janela de frente, põe a menina tomar banho. Tipo, não é inteligente.
Mas tudo bem. Ele viu ela tomando banho. Aí ele pensou o quê? Né? Bora pegar, né? Porque, né? Eu sou o segundo coração de Deus. Você pode pensar que ele foi lá transar com ela? Só que entende que ele estava lá e ela estava na sacada. Então não foi tipo assim, sem querer. Ele pensou muito. Ele premeditou. Ele calculou a parada. E ela engravidou. Que das duas uma, né? Você acha que foi só uma vez, querido? Né? Meu querido. Foi não, eu estava na guerra. Deu tempo de ficar, dele ver que ela tinha ficado grávida. Então ele pensou, o que vamos fazer para consertar, né? Matar o meu amigo, que é uma coisa inteligente, né? Vou matar alguém, um cara da minha equipe, vou matar ele. Já parou para pensar isso? Se eu adulterasse com uma irmã casada aqui, depois ainda matasse um de vocês, aí os irmãos, o que você faria comigo? O que você faria, meu bem? Tchau, meu bem. Já parou para pensar que Davi confessou seus pecados, levantou e voltou para o trono trabalhar? Ele não ficou tipo no cantinho da disciplina, tipo, fica aí com a orelha de burro, otário, fica aí. Teve disciplina, sim, teve. Mas a questão é que Davi fez uns pecados bem terríveis, assassinato e adultério. E não foi aquele tipo, tropecei quando vi, matei. Tipo, foi muito premeditado. E talvez hoje você tem pecados premeditados na sua mente. Talvez você está planejando alguma coisa. Ou talvez você já pecou por pecados premeditados. Você calculou, você pensou. Pois então, para todos os pecados existe perdão de Deus. Você não foi longe demais. Você não foi tão longe a ponto que Deus não possa te trazer de volta. Existe tipo uma oferta hoje na mesa aqui. Perdão dos pecados. Não importa o que você tenha feito. Existe perdão. O Espírito Santo é aquele que convence do pecado. Mas a igreja é onde existe uma plataforma para esse pecado para esse perdão ser administrado. Nós somos os braços do perdão de Deus. Nós somos chamados para ser uma comunidade perdoadora. Perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 32 fala isso. Então, eu quero te dar um conselho. Já parou para pensar se todo mundo viesse hoje na reunião com uma capa, né? Com S de santo. E aí a capa, você vem com a capa que você chega a dizer assim: oi gente, eu sei voar. Já pensou todo mundo com uma capinha assim? Que lindo, né? O sujeito que vem com uma capa e porque ele acha que sabe voar só porque ele tem a capa, ele é tipo, como é que chama? Burro, né? Esse, burro. Só porque você tem uma capa não quer dizer que você sabe voar. Então por que a gente usa capa de santidade, hein? A gente chega aqui como se fosse, né? Não, isso aí, irmão. Como está? Oh, glória a Deus, estou muito bem. Porque todos os dias que estou mal eu não venho na reunião, óbvio, então você nunca vai saber como eu estou. Aleluia, glória a Deus. Então,
todo mundo sabe que você está mentindo, porque aqui todo mundo teve uma semana difícil. Vamos ver aqui. Tirando eu, mais algum dos maridos agiu errado com a esposa essa semana? Só para saber, os maridos. Levanta a mão. Não, vamos conversar. Alguém agiu errado com a esposa assim, de segunda para cá, de quarta passada para cá? Só uma mão, por favor, não exagera. Então parece que vocês erram. Ok. As irmãs, alguma das irmãs, levanta a mão. Alguma das irmãs errou com o marido essa semana que passou? Só uma mão, por favor. Pode baixar. Não vou perguntar aos solteiros, que pode ficar pior ainda. Gente, reconciliação e perdão é característico da nossa comunidade. Não da nossa, essa aqui, da igreja cristã. Se nós não praticarmos o 70 vezes 7, não tem como viver. Você já parou para pensar que em Mateus 18, quando fala para reconciliar com o irmão, lá no fim fala 70 vezes 7? O objetivo de Mateus 18, que a gente gosta de falar, é perdoar. Não é tipo, vou tirar limpo, viu, querido? Vou rodar a baiana. Não, é perdoar, é reconciliar, é trazer para perto do coração de novo. Esse que é o objetivo. Creio no perdão, na remissão dos pecados, e eu creio na ressurreição do corpo. Coloquei do corpo porque a gente pode falar assim, eu creio na ressurreição dos mortos, né? Mas os mortos podem ficar meio espiritual. Eu estava espiritualmente morto nos meus pecados, mas não é isso. Se você quiser abrir a Bíblia comigo em 1 Coríntios 15, 42, já estou terminando, e como você já sabe muito bem, isso não significa nada. Primeira Coríntios 15, 42 diz assim: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado perecível ressuscita imperecível. É semeado em desonra, ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, ressuscita em poder. É semeado um corpo natural, ressuscita um corpo espiritual. Você viu quantas vezes a palavra corpo é repetida aqui? Gente, quando a gente fala de ressurreição, nós estamos acreditando em corpo físico mesmo. O nosso destino final não é sermos uma alma penada no céu, tipo nos tornarmos o fantasminha camarada, algo etéreo, nos tornarmos um holograma sagrado. Não é esse o nosso chamado. Não é para isso que Deus nos destinou. Sim, se você morrer hoje, sua alma vai para o céu, você vai estar hoje mesmo com Jesus no paraíso, e seu corpo vai virar adubo. É verdade. Mas um dia, quando Jesus voltar, sua alma vai voltar com Ele do céu, e vai entrar de novo nesse corpo. E mesmo que o teu corpo tenha sido queimado, Deus pode juntar as moléculas que estiverem no ar. Ele sabe exatamente onde o teu DNA vai estar espalhado, e Ele vai juntar exatamente esse corpo que você tem aí, mas vai glorificar esse corpo, ou seja, Ele vai batizar esse corpo na glória dEle, e o seu corpo vai ser semelhante ao corpo de Jesus, um corpo imperecível. Então quando Ele fala aqui corpo espiritual, Ele não está falando que você vai virar um fantasma, mas Ele está dizendo que o seu corpo vai estar alinhado com o Espírito. Hoje em dia, o meu corpo e o Espírito Santo não querem ir para o mesmo lugar. O meu espírito está em forma hoje em dia, minha barriga já. Então, da mesma forma é na vida de santidade. Seu corpo não acompanha sempre o seu espírito. Seu corpo não acompanha sempre o Espírito Santo. Ele é carnal, ele tem tendências, pode estar cansado, pode estar perecendo. Mas você vai ter um corpo que acompanha o Espírito Santo. Tipo, um corpo que não precisa dormir. Já parou para pensar? Não precisa dormir? Eu vou ler todos os livros, depois que eu ressuscitar, eu vou ler todos os livros de teologia que eu sempre quis ler. Porque tipo, o que mais me atrapalha é que no meio da leitura
eu vou ler muito. Mas você vai ter recitado, mas eu vou continuar não entendendo Baxter e Jonathan Edwards. Eu vou precisar de um cérebro glorificado para entender eles. Então, a gente vai ter um corpo físico, esse corpo que você tem. Esse corpo que eu tenho, não, tipo assim, melhorado, né? Bem melhor, bem melhor. Alguns estão orando por barrigas de tanquinho no reino. Eu não acho necessário, estou zoando. Mas Deus vai dar o melhor corpo, um corpo cheio de glória. Ou seja, a gente crê que é corpo. Em grego, corpo significa corpo, tá? É real. Seu destino não é ser uma alma penada no céu. Seu destino é ser um ser humano com um corpo perfeito, vivendo nessa terra eternamente. E essa que é a próxima frase. Creio na vida eterna. Que a gente está acostumado a pensar na vida eterna, muito baseado em João 17,3, né? A vida eterna é esta, que te conheçam. Mas calma aí. Vida eterna também significa viver para sempre. Não significa só isso, mas significa isso.